meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E a palavra está escrita no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim: E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. No terceiro dia, Deus criou os lugares destinados às águas na terra, que são os mares, os oceanos, os rios, e fez aparecer a terra seca. Através de atividades vulcânicas, surgiu um tipo mais duro de rocha que deu à luz a um supercontinente ou Pangeia. Deus é poderoso para levantar, erguer e criar continentes, nações e países com apenas uma palavra, e disse Deus. Deus tem chamado nações, povos, famílias para serem seu povo, para crerem e obedecerem a Jesus Cristo e serem salvos, pois é tempo de se aproximar de Deus, de buscar a Deus, de obedecer ao único Deus verdadeiro. Em João, capítulo 6, versículo 40, diz assim: Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olhe para Cristo, mantenha o olhar em Cristo. Passe tempo meditando na palavra de Deus, ore, adore, anuncie a palavra de Deus, que em meio a tempos difíceis você olhe para Cristo, pois Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente no dia da angústia. Em Salmos 46, versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Em Jesus Cristo, recebemos força, proteção e poder para enfrentar e vencer os obstáculos da vida. Olhar para Jesus Cristo é permanecer com o coração firme nas promessas que Ele te fez, pois Deus é poderoso para realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olhar para Jesus Cristo é crer que Ele é maior que as provações que passamos nessa vida e que Ele está no controle de tudo e que nunca falhou e não pode falhar. É caminhando com Jesus Cristo que subsistiremos e venceremos as provações que passamos nessa vida. Quando olhamos para Jesus Cristo e obedecemos a palavra de Deus e caminhamos nos propósitos que o Senhor tem posto em nosso coração, Deus prospera o nosso caminho, nos ajudando a desenvolver para que sejamos bem-sucedidos nos projetos do Senhor, bem-sucedidos no nosso trabalho, bem-sucedidos na nossa família, bem-sucedidos na missão que Ele tem nos dado a fazer. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus te escolheu para anunciar
as boas novas de Jesus Cristo. Em Salmos 33, versículo 12, diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. O sentimento que temos que ter pela nação e por todo o povo é de amor, de compaixão, de fé e de esperança em meio a tempos difíceis, e investir tempo para ensinar e instruir a nossa nação, a nossa geração, os nossos filhos, as nossas famílias a reconhecer Deus como o único Senhor e suprema autoridade da nossa vida é o mais importante. Os planos e os sonhos de Deus vão se cumprir na nossa vida, na nossa família, na nossa geração, na nossa nação, nos projetos que Ele tem colocado em nosso coração, pois Deus é o Senhor da história e é fiel para cumprir as promessas que Ele nos fez. O ensino da palavra de Deus é capaz de dar a forma de Cristo a cada coração, de preparar, de formar pessoas de bem. O ensino da palavra de Deus transforma corações, restaura famílias e traz salvação a todos que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Fazer de Deus o único Senhor e obedecer a palavra de Deus é a única maneira de transformar, restaurar e avivar nações. Deus te escolheu para anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Atenda ao chamado do Senhor. Faça o melhor para Deus e pelo reino de Deus. Mesmo em meio a tempos difíceis, há um louvor em seus lábios. Em Salmos 71, versículo 8, diz assim: Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Agradeça a Deus, que a sua vida seja um louvor a Deus. Mova o coração de Deus. Seja grato pelo que Deus tem feito em sua vida. E certamente Deus fará muito mais do que você tem pedido em oração. Paulo e Silas, na prisão, louvavam a Deus de todo o coração. Em Atos, capítulo 16, versículo 25, diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Nenhuma perseguição, luta ou provação pode tirar a nossa alegria e o nosso louvor, pois a nossa alegria e o nosso louvor a Deus são independentes das circunstâncias que vivemos, pois Jesus Cristo está conosco em todo o tempo e é a presença de Deus que nos sustenta de pé. Em meio às circunstâncias difíceis, enquanto louvamos a Deus com a nossa vida de dedicação a Ele, os nossos alicerces na rocha que é Jesus Cristo se tornam mais profundos, onde nenhuma provação pode parar os sonhos de Deus em nossa vida. Enquanto louvamos a Deus com a nossa vida, Deus abre portas. Enquanto Paulo e Silas louvavam a Deus, os outros presos os escutavam e também experimentaram o sobrenatural, pois foram soltas as prisões de todos. Louve a Deus com a sua vida. Tenha um louvor nos seus lábios. Seja um instrumento nas mãos de Deus, mesmo em meio a tempos difíceis. Enquanto você louva a Deus, seus alicerces ficam mais profundos. Enquanto você louva a Deus,
portas são abertas. Enquanto você louva a Deus, vidas são libertas e salvas para a glória de Deus. Crer em Deus, obedecer a Deus de todo o coração e se relacionar com Jesus Cristo através da oração, do estudo da palavra de Deus, da adoração, vai trazer alegrias para toda a sua família. Em Atos, capítulo 16, versículo 34, diz assim: levando-os à sua casa, expôs a mesa, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. A missão da igreja é anunciar a todos. Em Mateus, capítulo 22, versículo 14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Deus nos escolheu para servir, para anunciar a palavra de Deus e convidar a todos para o banquete de casamento, que é a vinda de Jesus Cristo. Deus chamou o mundo inteiro, mas poucos respondem e obedecem ao chamado de Deus. Deus nos escolheu para fazer a diferença em nossa geração, em nossa nação. Em Atos, capítulo 9, nos fala do chamado de Paulo no caminho de Damasco. O próprio Jesus Cristo o chamou e ele respondeu sim ao chamado de Deus. Paulo perseguia a igreja primitiva e no caminho de Damasco, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo teve um grande encontro com a glória de Jesus Cristo e obedeceu ao chamado e à missão de testemunhar o Evangelho. Precisamos nos encontrar com a glória de Deus, pois cada vez que nos encontramos com a glória de Deus, nossos alicerces ficam mais firmes e mais profundos na rocha que é Jesus Cristo. Somos transformados, renovados, fortalecidos e animados a continuar nos propósitos e projetos do Senhor. Os encontros com a glória de Deus aumentam a nossa fé e nos traz a certeza da missão do que Deus quer que façamos. Em Atos, capítulo 9, versículo 6 diz assim: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ananias impõe as mãos sobre Saulo e as escamas caem dos olhos de Saulo e ele é cheio do Espírito Santo e batizado. E logo pregava que Jesus era o Filho de Deus nas sinagogas. Em Atos, capítulo 9, versículo 20 diz assim: e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. A nossa submissão à vontade de Deus para a nossa vida muda a nossa história e também a história de muitos através de Jesus Cristo e da pregação da palavra de Deus. A força do nosso relacionamento com Deus nos traz segurança, força, fé e maturidade, onde nenhuma circunstância difícil pode abalar a nossa fé em Jesus Cristo. Encontrar-se com a glória de Deus faz o fogo de Deus continuar ardendo dentro do nosso coração, mesmo em meio às provações, e nos impulsiona a continuar combatendo o bom combate para a glória de Deus. Em Jeremias, capítulo 20, versículo 9 diz assim: então disse eu: não me lembrarei dele,
e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso mais. Jeremias enfrentou oposição e por algum tempo parou de pregar, mas o fogo de Deus no seu interior o impulsionava a continuar e retomar o seu trabalho. Busque encontrar-se com a glória de Deus todos os dias, e Deus te fortalecerá, te encherá com o Espírito Santo para você continuar a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. As línguas de fogo manifestavam a glória de Deus sobre todos que estavam reunidos. Os discípulos receberam poder do Espírito Santo para testemunhar, pregar e anunciar até os confins da terra e anunciar Jesus Cristo às nações. É em oração, é mergulhando na verdade da palavra de Deus, é adorando, é louvando a Deus com a nossa vida de dedicação a Deus, é reunidos que a glória de Deus vai inundar a nossa vida para que possamos testemunhar e ensinar sobre Jesus Cristo. Podemos fazer missões na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa nação, aonde estivermos e aonde Deus quiser nos enviar. Só Jesus Cristo pode mudar a história de vidas, de famílias, de cidades, de países e nações e trazer salvação a todo que nele crê. Em João, capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha expectativa das promessas de Deus sobre sua vida, pois elas vão se cumprir. Seja otimista. Lembre-se do que Deus tem falado ao seu coração e creia que tudo que Deus te prometeu vai acontecer para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a obedecermos o teu chamado, pois o Senhor tem nos chamado a fazer a diferença, Senhor, aonde estivermos, pois o Senhor é poderoso para restaurar, para levantar, para erguer, Senhor, qualquer pessoa que ouve e obedece o teu chamado. Senhor, não existe um problema que o Senhor não possa resolver, porque o Senhor pode resolver todas as coisas. Não existe um homem ou uma mulher a quem o Senhor não ame, porque a tua palavra diz que o Senhor amou o mundo inteiro e deu seu Filho, Jesus Cristo, Senhor, por amor de nós, para nos salvar. Só Jesus Cristo, Pai, pode transformar, pode salvar famílias e nações, Senhor. Pai, que em meio a tempos difíceis, o nosso olhar esteja em Ti, Jesus, pois enquanto olhamos para Ti, em oração, em comunhão, através da palavra, em adoração a Ti, Senhor, enquanto olhamos para Ti, Te buscando, Tu estás trabalhando por nós. Senhor, não há outro Deus além de Ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Senhor, o Senhor está agindo, o Senhor está operando, o Senhor está abrindo portas para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida, Senhor, de dedicação a Ti. Que sempre haja em nossos lábios, Senhor, uma palavra de vida, de amor, de fé, guiada por Ti, Senhor. Enquanto louvamos a Ti, os nossos alicerces ficam mais profundos,
na rocha, Senhor, enquanto louvamos em meio às provações, em meio às lutas, Senhor, os nossos alicerces ficam mais profundos em Ti, onde nenhuma provação pode nos abalar, pois o Senhor nos segura no colo, Pai, pois Tu és o nosso Pai, que cuida de nós em todo o tempo. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.